Esse acordo ele continha um protocolo secreto. Ou seja, eles assinaram, aí mostraram para a imprensa um pedaço dele. O pedaço que mostraram para a imprensa foi o seguinte: a Alemanha e a União Soviética se comprometem, acho que por 5 anos, né, a não se agredirem e iniciarem uma série de parcerias aí, científico, econômica, cultural, aquela coisa, né? Sim. Intenções, carta de boas intenções entre as duas nações. Somos amigos agora, né? Não vamos nos agredir. Protocolo secreto. Aí o protocolo secreto ele já é discutido com os caras mais barra pesada, tipo Lavrenti Beria, que é o chefe do NKVD já na época, né? Beria é um dos nomes mais... Chega a feder sangue aqui que eu falei o nome dele, mesmo? né? Então o Beria, né, ele é o cara que discute assim, as particularidades deste acordo, porque o NKVD, que é a Força Polícia Secreta, né, que é a precursora da KGB, né, a NKVD se transforma na KGB posteriormente, que hoje é o FSB, né, na Rússia. Então, o protocolo secreto, ele estipula... Cadê o Lenin? Só tá o Tuti. Oi. Tuti, você tem como colocar uma imagem aí do protocolo secreto do acordo de não agressão? Tem a foto da página assinada pelo Stalin. O Stalin dando o ok dele. O Lenin falou que ia tomar o café e ia dar um problema, lembra que ele falou? Eu lembro do problema então sério. Já deu problema aí nele. Deu um problema aí nele aí, vamos aguardar. Gaia. Exato. Eu fui literalmente isso. É claro que foi. Tô ouvindo daqui. Vamos aguardar aí o trabalho. Cenas lamentáveis, né? Então, esse protocolo que você falou... É o protocolo que estipula que eu tenho direito à metade da Polônia aqui, você tem direito à outra metade. Isso na surdina. Na surdina. Tá. Né? E que na Europa você tem direito a esse país, esse país, esse país, esse país, e esse aqui, e eu tenho direito a esse. Ou seja, uma partida de war, assim. Uma partida de war, literalmente. Eles colocaram, o Hitler e o Stalin decidiram que a Finlândia estaria sob esfera de influência soviética, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, né, estaria sob esfera de influência soviética. Né, e o restante da Europa seria alemã. Então, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. E aí, quando eles invadem a Polônia, cara, com aquele objetivo lá de unificar o território, né, e que ninguém sabia, mas o objetivo mesmo era desmantelar a Polônia, né, desmantelar, porque o Hitler não reconhecia como Estado. Aí que rola aquele ultimato franco-britânico. Se em 72 horas você não retirar suas tropas, nós te declaramos guerra. Cara, eu não sei o que é isso, mas... não era bem isso aí não, mas esse joinha do Stalin aí já diz tudo que eu queria dizer, né? Que ele deu a aprovação dele. O caso é que os alemães invadem a Polônia, utilizam novas táticas de guerra, né? De uso combinado de armas, né? A aviação junto com a força blindada, a artilharia junto com a infantaria. Então, eles varrem a Polônia, varrem o exército polonês da Polônia. A aviação deles, que tinha pilotos muito mais experientes do que os pilotos poloneses, né? Porque os alemães estavam combatendo na Espanha já há 3 anos, na Guerra Civil Espanhola. Então, eles eram caras profissionais, eram sujeitos que tinham aprendido a matar mesmo no ar, e enquanto os poloneses eram caras que estavam basicamente com treinamento, né, teórico. Então, além das aeronaves alemãs serem aeronaves de primeira categoria mesmo, né, melhoradas em combate, e os caças poloneses não eram. Então, foi varrido do ar a Força Aérea Polonesa. E os polacos, eles foram retraindo para o leste, né? Eles foram retraindo para o lado da fronteira soviética, né? Para eventualmente ou pedirem asilo, né, na própria União Soviética, que não era algo muito aprovado por boa parte da população polonesa, porque os próprios poloneses eram visceralmente anti-soviéticos, né, anti-russos, por conta da guerra russo-polaca de 1920-21 ali, que os poloneses tinham vencido, né, inclusive. Mas, então,
é uma população que não se dá bem com os russos até hoje. Tive lá na Polônia e vi isso daí. Então os poloneses, né, foram se retraindo para o leste e 17 dias depois do início da operação de invasão da Polônia, a União Soviética invade a Polônia pelo leste, sabe? Então a União Soviética, quando ela invade a Polônia pelo leste, aí a Polônia fala assim, acabou. Agora não tem o que fazer, não. Um de um lado, outro um do de um outro. lado, outro do outro. E a Polônia não sabia. Foi pega de surpresa mesmo? Foi pega de surpresa as duas vezes, né? Foi pega de surpresa as duas vezes. E aí não teve o que fazer, né? Muitos militares poloneses que tinham recuado para aquela região leste foram capturados pelos russos, né? E executado com bala na cabeça em Katyn, né? O massacre de Katyn de 1940, que foi autorizado pelo Beria, que eu falei, do Lavrenti Beria, que é um cara que você pode pôr a foto dele aí, porque é um cara que eu já fiz um vídeo dele no canal, e o Beria, esse documento do Beria autorizando o assassinato dos oficiais poloneses só veio a público em 1990. Então, até 1990, era sustentada por boa parte da autoridade soviética a versão de que os alemães tinham sido responsáveis pelo massacre de Katyn. E só aí que foi realmente comprovado que o Beria e o Stalin foram os mandantes do massacre de Katyn, né? Então, assim, ao mesmo tempo que os alemães desmontaram mesmo e massacraram diversos poloneses de diversas categorias, diversos estratos sociais, né, os soviéticos fizeram a mesma coisa para destruir a identidade polonesa como nação independente em 1940, né, para reintegrar aqueles territórios à antiga União Soviética, tá? Então, cara, os dois países, depois que concluíram a invasão da Polônia, né? Tem até a foto deles se cumprimentando ali Onde eles se cumprimentam? Que cidade? Na cidade de... Foi em Brest. Foi em Brest. Eu creio que foi na cidade de Brest, que tem uma grande fortaleza, antiga fortaleza. Foi onde eles se encontraram. Então, o Heinz Guderian, que é considerado um dos pais da doutrina blindada alemã da Blitzkrieg, né? Ele cumprimenta ali um militar soviético lá, um comandante militar soviético. E os dois fazem uma parada conjunta, né? As tropas passam em conjunto. Caramba, quem diria, E os dois fazendo review das tropas ali em conjunto. Então, eles eram vistos como amiguinhos mesmo, como parceiros, ideologicamente, inclusive, né? Nessa época aí ficou um negócio meio doido, assim, todo mundo se perguntando, o que está acontecendo, cara? Por que esses caras estão amiguinhos aí? Né? E foi uma época, inclusive, que os grupos, né, de orientação comunista começaram a baixar a bola em sua retórica antifascista. Que são nossos parça. Então, no mundo inteiro, eles começaram, nos Estados Unidos, os caras começaram a baixar a bola, entendeu? E não falar muito da Alemanha nazista, não. Né? Então, essa relação, em 1940, né, ela passa por um primeiro desafio com a invasão soviética da Finlândia. E a Finlândia, ela tinha sido um país que era parte da União Soviética, da antiga Rússia czarista, né? E o Stalin queria ela de volta. E os finlandeses, eles tinham, assim, reforçado de forma bastante drástica o famoso Istmo da Carélia, que liga os dois países ali em Leningrado, né, com Helsinki do outro lado. Aqui tem essa extensão de terra entre o lago Ladoga e o Mar Báltico. Tem essa extensão de terra ali, e os finlandeses reforçaram esse negócio com umas linhas de proteção bastante profundas, né, e um concreto com a densidade absurda, né, um concreto armado com a densidade realmente muito grossa, muito absurda. E os soviéticos tentaram invadir na pior época do ano, que era o inverno, né, e eles se bateram contra essa linha, a linha Mannerheim, né, e inicialmente eles tiveram muito pouco sucesso, eles foram massacrados nessa linha Mannerheim pelas defesas finlandesas. E isso fez o quê?
pela imagem soviética no resto do mundo. Derrubou a imagem soviética. Tipo assim, vocês são uns grandão aí que não conseguem fazer nada. Né? Então, a imagem da União Soviética ficou bem arranhada, inclusive na cabeça de um sujeito que tinha poder para fazer muita merda, que era o Hitler. Ele falou, ué, então esse cara não vale de nada, pô. Né? E o Hitler doido para poder ajudar os finlandeses, né? Só que ele não podia, porque o pacto de não agressão dele impedia qualquer ação. E ele viu a situação, né, se estabilizar ali em março de 40, os finlandeses assinaram um acordo de paz, no qual eles cediam basicamente a Carélia inteira para a Rússia, que é uma situação que permanece até hoje. Né? Inclusive os finlandeses tinham um litoral lá em cima no Ártico, e que eles perderam nessa época e nunca mais recuperaram. Até hoje eles não têm saída para o Ártico. O único litoral deles é lá embaixo no Báltico. Então, os alemães observam aquela situação com a crença cada vez mais convicta de que a União Soviética não tem capacidade militar verdadeira. Então, com a vitória alemã contra a França em 40, né, basicamente a Alemanha começa a dominar a Europa continental inteira. Só resta contra a Alemanha o Reino Unido, né? Só resta contra a Alemanha o Reino Unido na Europa. Só a Inglaterra, só eles que se mantêm na guerra contra os alemães. E os alemães, numa posição privilegiadíssima em cima da Europa inteira, eles dizem isso aqui não tem condição de durar muito tempo. Eles estão com a Europa continental na mão deles. Eles dominam desde a Noruega, lá no Ártico, passando pela França, Bélgica, Holanda, né? E Espanha, até tá? Na Espanha aliada deles, né? Aliada a Espanha também? Aliada deles, embora é um país que se manteve neutro, mas assim, não é aliada formal, mas ideologicamente é completamente alinhada deles. Portugal também. Então, a Europa continental está dominada pela Alemanha. Basicamente é isso. Então você tem a situação que em novembro de 1940, né, chega em Berlim, chega o Molotov, chega o Vyacheslav Molotov, o ministro de Relações Exteriores soviético. Ele chega a Berlim para uma conferência com Hitler, tá? E como curiosidade, o coquetel Molotov vem daí mesmo. É mesmo? Vem do Vyacheslav Molotov, porque é uma história parecida com A Cobra Vai Fumar, da FEB, né? Sei. É quase uma história irmã da Cobra Vai Fumar, porque nos dias anteriores à invasão soviética da Finlândia, o Molotov foi à rádio e disse que as intenções soviéticas com a Finlândia eram as melhores do mundo. Da amizade, somos povos irmãos, é nós. Nós, tamo junto. Tamo junto nessa aí. E, inclusive, a aviação soviética vai levar cestas de pão para os finlandeses nesse inverno, vai levar cestas de pão. E no dia 30 de novembro, a Força Aérea Soviética soltou bomba na cabeça dos finlandeses em Helsinki, né? Aí os jornais colocaram assim, as cestas de pão de Molotov, né? Os destroços da cidade lá, né? E aí os finlandeses, eles eram uma nação nova, jovem e pobre, né? Eles não tinham muito dinheiro, e uma das coisas que eles não tinham era veículos blindados, eles não tinham tanques. E eles tiveram que lidar com um exército basicamente baseado em tanques, que é o exército soviético. Então, na emergência, no desespero, alguém lá na Finlândia resolveu que ia criar uma arma de baixíssimo custo para agir como arma antitanque. E essa arma era o seguinte: pega uma garrafa, né, enche de gasolina aqui, põe um óleozinho aqui, aí tu faz o seguinte, põe aqui um lenço e tampa, né, e toca fogo no lenço. E joga, porque aquilo vai virar um gel, vai queimar e vai entrar, aquela chama vai entrar por dentro das frestas do tanque e vai queimar os caras lá dentro, vai queimar os tripulantes lá dentro, entendeu? E aí os finlandeses começaram a jogar isso nos tanques e começou a dar bons resultados, né? E eles começaram a dizer que nós vamos pagar as cestas de pão com coquetéis para Molotov. Né? Então, é daí que vem o coquetel Molotov, o famoso coquetel Molotov, que é usado aí, é um sucesso mundial até hoje, né? Então, todos os lugares do mundo, um grande consenso. Então, os alemães, né,
em abril de 41, eles invadem lá, o Hitler ficou furioso com a mudança política de última hora na Iugoslávia, ele invade a Iugoslávia, ele quer resolver a questão dos italianos que tinham invadido a Grécia e estavam tomando pau dos gregos, então ele invade a Grécia e destrói a Grécia em questão de semanas também. E aí, nesse meio tempo, né, eu tenho até que voltar um pouquinho, quando eu falei do Molotov ir a Berlim para conversar com Hitler em novembro de 1940. Molotov vai lá e ele estipula algumas novas demandas do Stalin para a renovação das boas relações entre os dois países, né? E aí, entre essas demandas do Stalin, estariam o controle dos estreitos de Bósforo e do Dardanelos, né? Que são estreitos turcos que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, né? Então, os soviéticos queriam uma área de influência 100% deles ali na área dos dois estreitos, e o Hitler negou, porque isso na cabeça do Hitler significava liberar a marinha de guerra russa para atuar livremente no sul da Europa, né, no Mediterrâneo. Era dele. Ali, que era dele, era do aliado dele, do Mussolini, não era para entrar ali. E aí os russos também queriam mão livre na Bulgária. E se a gente tiver um mapa aí, vocês vão entender por que a Bulgária... Aí pode abrir o Google Maps mesmo, que eu acho que é o melhor para a gente poder visualizar isso aí. A Bulgária, ela tem uma posição que ela tem um litoral no Mar Negro. Aquele né? mapa com a Alemanha antes e depois aquele não dá. Não. Tá. Ela tem um litoral no Mar Negro e ela vai dar acesso ao território europeu mesmo, para a Grécia, né? Para a Iugoslávia. Então a Bulgária, dá um zoom out aí pra gente. Afasta. Aí, ó, dá um zoom out aí. Bem, Afasta mais. Pode dar uma afastada. E Mais. olha aí, que legal. Ali. Ó a Bulgária. O litoral da Bulgária está no Mar Negro, né? Só que se os russos se estabelecem na Bulgária, cara, para eles, quer dizer, seria o que o Hitler pensou. Então você vai tomar a Grécia em seguida, né? Você toma ali o que é a ex-Iugoslávia, que hoje é essa confusão aí dos Balcãs, né? Dos Balcãs, Sérvia, né? Kosovo. Sérvia, Kosovo, essa coisa toda aí, que antigamente era só a Iugoslávia, né? E principalmente, né, a questão dos campos petrolíferos de Ploiesti, que ficam ali, ó, se não me engano, ao sul de Bucareste, na Romênia. Se você der um zoom in perto de Bucareste ali, você vai ver Ploiesti. Aí mesmo, você botou o mouse em cima de Bucareste, pode aproxima. dar uma aproximada. Olha lá, é ao norte. Ploiesti, ao norte de Bucareste ali, tá vendo? Pra cima. Ali, ó. Então, Ploiesti ali é onde tem os campos petrolíferos romenos, né, que eram basicamente a maior fonte de petróleo da Europa. Que o Hitler dependia dela, né, dependia. Então, proteger a Romênia era um objetivo também central para ele. E nessas intenções aí, o Hitler percebeu que havia um interesse maior do Stalin em expandir sua presença na Europa, né, mais do que ele pretendia deixar, né? E aí é que o Hitler, depois dessa reunião com Molotov, ele autoriza o início dos preparativos para a invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa. Barbarossa vem do imperador Frederico Barbarossa, um imperador da Idade Média, né, alemão, que foi um dos 3 grandes monarcas europeus que mandaram tropas para o quê? A terceira cruzada ou a primeira? Agora eu não lembro, cara. Uma das primeiras cruzadas. A primeira ou a terceira? Eu creio que foi a terceira. E ele morre no caminho, né? O Barbarossa morre no caminho. Ele tinha uma... barba ruiva. Ruiva, barbona ruiva. Então, ela chama Barbarossa por conta disso. Esse movimento que o Hitler faz, né? De começar a planejar e começar... Aí, quer ver, Helene? Pode colocar. Coloca, por gentileza, um mapa. Dá um zoom out aí. Vamos colocar o mapa da Rússia mesmo, fronteira com a Rússia, nesse aí, antes de mostrar a operação em si. Pode dar um zoom out. Sabe que é zoom out, né, tu? Procurando o mouse. Procurando o botão zoom out. No teclado. Então pode dar um zoom out. Vai indo. Pode dar, sem dó aí, vai. Aí centraliza pra gente aí a fronteira com a Rússia aí.
Isso. Vamos. E... Tá bom, acho que tá bom. Um pouquinho mais pra cima pra gente ver Leningrado ali, que hoje é São Petersburgo. Aí. É isso aí. Então é o seguinte, esse era o cenário que o Hitler tinha, né, o planejamento dele. A fronteira era um pouco mais para leste, tá? A fronteira era um pouco mais para leste, ali na altura de Lvov, ali, nessa altura que passava a fronteira mesmo. Então, o plano do Hitler, no final, o aprovado por ele, foram 3 grandes vanguardas blindadas, 3 grandes grupos de exército que fariam um avanço paralelo, porém independente, contra 3 eixos específicos. O eixo norte, contra São Petersburgo, né, contra São Petersburgo ali. O objetivo de chegar a São Petersburgo é que lá em São Petersburgo tem a base naval de Kronstadt, que é a principal base naval da frota do Báltico russa, né? E com São Petersburgo nas mãos deles, eles tomariam o principal porto de entrada e saída de mercadoria da Rússia, né? Porque os outros portos são todos árticos, né? Então, tomando São Petersburgo, pioraria a situação logística da Rússia, né? Um segundo eixo diretamente contra Moscou, porque é a capital política, tomar a capital é tomar o país, né? Então, era o eixo mais importante na planejamento dos alemães, tanto que o grupo de exército centro, né, ele tinha 2 grupos Panzer, né, que posteriormente foram reclassificados exércitos Panzer. Panzer é blindado. Então, o primeiro, o norte, tinha um único e o sul tinha um único, e aqui o grupo Panzer, os 2 grupos Panzer do grupo de exército centro avançando contra Moscou. Eles esperavam que o grupo de exército centro fosse o que fosse tomar mais porrada, né? Fosse o que fosse enfrentar realmente o maior número de inimigos. Então, por isso, um reforço grande, né, no número de panzers aí no centro. E no sul, contra a Ucrânia, né, com o objetivo de chegar ali à foz do rio Don, né, na divisa ali, ó, da Ucrânia com a Rússia, e entrando nessa parte sul, né, eles deveriam entrar nessa parte sul da Rússia. Puxa um pouquinho, mostra o sul aí, um pouco mais aí, Lene. Essa parte... Contrário. Sobe. Não, contrário. Meu Deus, o contrário é o contrário, não é a mesma coisa. Aí, ó, essa parte sul que você tá vendo ali acima da Geórgia, tá vendo? Essa parte entre os dois mares aí, ó, o Mar Negro e ali, se eu não me engano, não é o Aral, não, cara, é o Cáspio, tá? Entre o Cáspio e o Mar Negro tem essa área de terra aí que é chamada de Cáucaso, né? Então, o Cáucaso é riquíssimo em petróleo, riquíssimo, tá? Tanto que o Azerbaijão hoje é um grande exportador de petróleo, né? E ali estão cidades como, por exemplo, Grozny, né? Ali que é a tal da Chechênia, né? Grozny, Baku. Essas cidades são polos de refino de petróleo, né, para a União Soviética. Então, o petróleo do Cáucaso e o terreno, a terra preta da Ucrânia, né, eram os grandes objetivos do Hitler, né? As riquezas que ele precisava para se estabelecer em definitivo são essas duas. Então, embora o reforço de tanques fosse para o meio, ele tinha na cabeça dele que essa é a área mais importante, é o sul que é a área mais importante. Então, enquanto isso, né, a inteligência soviética não fica sabendo de nada, né? Até hoje, isso é um grande mistério. Particularmente para mim, isso é um grande mistério. Porque se tem um negócio que tem uma penetração gigante em todos os centros decisórios europeus, é a tal da inteligência soviética. E como eles falharam? Tem espião em todo lugar. E por que um negócio desse tamanho não foi levado a sério? Aí você me pergunta, eles não sabiam de nada? Não, eles até que sabiam até a tal da data. A data de 22 de junho eles sabiam. Quem forneceu a data de 22 de junho para eles foi Richard Zorge, que era um espião russo, espião soviético, que atuava em Tóquio. Né? E esse cara era alemão étnico, mas ele trabalhava para os russos já há muito tempo. Acontece que o Richard Zorge, ele era um cara que não era tido como
um ativo de alto valor, não. Ele era muito mulherengo, muito bebedor. Então, as informações que ele passava raramente tinham valor, cara. Ele passou a data do dia 22 de junho, que é a data precisa que aconteceu, mas ele passou outras 10 datas ao longo do tempo. Então, ninguém levava em muita consideração o que o Zorg falava. Depois que falava, pô, o cara avisou, hein? Eita, caralho. Mas ele, na verdade, passou outras datas que não aconteceram nada. Então, ele não era de muito valor, não. Bom, então, dia 22 de junho de 1941, você tá vendo ali, inclusive, ali, ó, 22 de junho é 25 de agosto. O que é aquela salmão, laranja, né? Essa área foi a área que foi ocupada pelos alemães, foi o avanço deles até o dia 25 de agosto. É um dia bem importante aí. Mas começando do começo, dá um zoom ali, por gentileza, naquela parte ali que tá escrito East Prussia, ali Norte, Center, South. Aqui, ó, na esquerda do mapa, North, Center, South. Tá vendo? Não, mais à esquerda. Mais à esquerda. Aí, pode ser aí, tá. North, Center, South, você tá vendo aí que são... Essas indicações são indicações acadêmicas para mapas militares. Então você tá vendo 5x ali em cima. 5x significa um grupo de exércitos, né? 4x vai ser um exército, 3x vai ser um corpo de exército, 2x vai ser uma divisão. Ninguém tá vendo isso, só tá aí um mapa tão grande que só tá mostrando exército e grupo de exército. Tá. Então, nós estamos falando de agrupamentos de centenas de milhares de homens em cada um desse aí. Tá? Então, o norte está escrito Lieb embaixo, de Wilhelm Ritter von Lieb, que era o general comandante do grupo de exército norte. A missão dele era subir aí, ó, pelos estados bálticos e chegar a Leningrado, lá em cima, né? O centro, grupo de exército centro, Marechal Fedor von Bock, que tinha esse propósito de chegar a Moscou, né? A chegar a Moscou. E o grupo de exército sul, Marechal Gerd von Rundstedt, que deveria conquistar a Ucrânia e entrar no Cáucaso. Exato. É o que tinha, a missão mais longínqua de todos era ele. E contra esses caras aí, os soviéticos, eles usam o conceito de grupo de exército também, mas eles chamam de front. Você não vai encontrar na literatura o nome grupo de exército soviético e tal. É front, eles chamam de front, mas é o equivalente. Então você tem o front lá em cima, ó, front do noroeste, uma reserva, front do oeste, o front de Briansk, o front sudoeste, e ali embaixo tem um exército do Malinovsky ali, mas eles chamam de front, tá? Enquanto os alemães chamam de grupo de exército. O que acontece nesses primeiros dias, né, é um avanço muito pujante, muito rápido dos alemães, algo que aparenta a conclusão de que o plano deles vai dar certo no fim. Por quê? É muito grande a quantidade de tropa que é cercada, né? Naquela live lá sobre Israel, a gente falou de pinça, né? E o que você está vendo ali no meio? Você está vendo ali no meio os maiores movimentos de pinça da história. Tá? Os maiores mesmo que vão ocorrer um pouco depois no mapa seguinte. Mas você está vendo um dos maiores da história, que são o bolsão de Bialystok ali e o bolsão de Minsk. Tá vendo que tem o circulado ali de pontilhado de azul, 2, Bialystok, Minsk. E você tá vendo ali, ó, as setinhas em vermelho indo e se encontrando ali ao norte de Babruisk, depois de Minsk, eles se encontram, na verdade, a leste de Minsk. Duas setinhas. Uma do 4º exército do Klug, aqui embaixo, ó, Fort Klug, né? E ali em cima o 9º do Strauss, tá? 9º do Strauss. Strauss e Klug, eles se encontram duas pinças a leste de Minsk e eles capturam mais de 1 milhão de soldados soviéticos ali nesse cerco. Ali perto de Smolensk, você vai ver um outro cerco se formar, muito grande também. Tá? Então, essas primeiras semanas é o caos na retaguarda soviética. É o literal caos, porque os alemães não param, não existe tempo para se fazer um reagrupo, né? Um reagrupamento, não existe. E eles seguem
quase de forma ininterrupta, né, para a linha de frente. Agora, o planejamento alemão, ele previa, né, se você vê na ordem, na diretiva 16 do Hitler, ele prevê uma coisa, ele prevê o cerco do Exército Vermelho a oeste dos pântanos de Pripyat. Agora vamos ver o que é pântanos de Pripyat. Dá mais um zoom onde tem escrito 18 de julho ali para mim, ó. 18 de julho. No meião da área vermelha. No meião da área vermelha aí, para baixo um pouquinho. Aí, achou. Mais um. Aí, tá vendo? Pripyat Marshes. Pripyat Marshes. Escrito Pripyat Marshes, tá vendo? E tem o desenho dos, tipo, pântano aí, como se fosse pântano, né? Então era esses aí são os pântanos de Pripyat. É uma área que historicamente sempre dividiu a ação, né, entre norte e sul, porque é um terreno muito ruim, é um terreno alagado. Então, os alemães, o Hitler previa o envolvimento, né, o cerco e captura do Exército Vermelho a oeste dos pântanos de Pripyat. Você viu que boa parte dele realmente foi, né, cercado ali. Mas a falta de inteligência alemã dentro da União Soviética causou uma surpresa extremamente desagradável para eles, porque eles não previam um segundo contingente de tropa que estava afastado da retaguarda ali, que apareceu e os caras falaram, pelo amor de Deus, de onde é que sai tanto soldado? Então as coisas começaram a se tornar preocupantes aí, ó, depois de algumas semanas, né, final do mês de agosto, essas preocupações começaram a ocorrer, né? E o que você está vendo aqui, justamente neste ponto da imagem que vocês estão vendo aqui, ó? Você está vendo o avanço do Grupo Panzer Kleist, primeiro Grupo Panzer Kleist, escrito Kleist embaixo. Então, Kleist, ele fez esse avanço no norte da Ucrânia, Vinnytsia, né, chegando ali ao norte de Kiev, e lá no centro, o Klug e o Guderian, ali, o 2nd Guderian, tá vendo? 2nd Guderian, é o segundo Grupo Panzer do Guderian. Os dois grupos Panzer do centro é o terceiro do Roth e o segundo do Guderian. Então, esses são os dois caras que seguem para frente mesmo, na correria, né? Eles que fazem os cercos e tal. E você vê que o Guderian já está chegando ali, ó, Gomel, Briansk, perto de Briansk. E olha essa cunha, né? Essa área em poder do Exército Vermelho. Lá para leste, onde está escrito Potapov, aí, ó, o 5º Exército desse general Potapov. Tá vendo como é que esse negócio tá causando uma anomalia na linha? Por que eles colocaram os alemães de vermelho e os russos de azul aí confunde a gente? É porque isso é uma notação acadêmica utilizada nos Estados Unidos. O inimigo é de vermelho e o você é azul. Tá. Como nessa época o comunista é aliado, então fica de azul e o inimigo é o vermelho. Então o Hitler mandou parar a situação. Ele mandou parar a situação. Temos que tapar isso aí. Ó. Temos que eliminar essa infiltração, essa área, né, infiltrada soviética aqui. Ó. Aí passa para o mapa seguinte, por gentileza. Vê se você acha aí de 25 de agosto para frente. O que vai acontecer nesse período? Você vê que os alemães já estão chegando lá em cima em Leningrado, mas o que vai acontecer nesse período aí vai ser uma decisão que muita gente acha que é a decisão mais estúpida do Hitler na guerra inteira, né? Que é retirar o segundo grupo Panzer do Guderian do centro e desviar ele para o sul. Quando ele desvia o grupo Panzer do Guderian, né, do centro para o sul, e ele vai desviar, inclusive, o Roth, né, uma parte do grupo Panzer do Roth para o norte também, para terminar o cerco de Leningrado. Aí, justamente... Isso, dá uma ampliada agora, por gentileza. Dá uma ampliadinha aí. Naquela parte que a gente estava ali, dos pântanos mesmo, ó. Onde tem Kiev, aí perto de Kiev. Isso, aí tá legal. Mais um pouquinho para frente, por gentileza. Mais um pouquinho para dentro aí, por gentileza. Não. Dá um zoom in. Mais um. Giradinha aí no scroll. Zoom in é o contrário disso. Isso. Aí. Zoom in é aproximar, zoom out é afastar, tá? Zoom in. Você não entende, não? In. In. Out.
Então, Aí dentro, é, entendeu? Zuim. Ah, tá. Falou Então, de guerra, assim, você fica nervoso. fico nervoso, eu choro, né? Eu choro. É. Nossa, é tão triste. Aí, você tá vendo ali, a leste de Kiev, você tá vendo um cerco também, com 5, 21, 26, 37, né? É. São exércitos que foram cercados ali. Esse é o maior cerco da história. Esse aí. A maior quantidade de tropa capturada de uma única vez foi a leste de Kiev, nesse mês de final de agosto, começo de setembro. Cadê de... Kiev aí? Eu não tô Tá vendo. logo ali, ó. Kiev, ali no circuladinho, com 5, 21, 26, 37, logo aí. Ah, tá, tá. Aí é logo aí que acontece esse mega desastre, né? Porque você vê ali, ó, o segundo de Guderian descendo, né, com o primeiro do Kleist subindo e fechando o cerco ali em Lokvitsa, né? Tá vendo? As duas pinças, uma sul, uma norte. Quando fecha isso aí, cara, é aquela captura maciça, mas maciça de gente. É inacreditável. Os alemães publicizam isso no mundo inteiro, né? Nossa, a massa de gente. E, posteriormente, ainda é fechado um cerco ali em Briansk, que você está vendo, 3 de outubro, né, que também é bem grande, mas o maior deles é esse de Kiev mesmo. E aí, nessa ocasião, os caras tiram uma foto que só veio a público muito tempo depois, né, uma foto do Stalin, que tá aí na internet, hoje essa foto é famosa. O Stalin... Tipo assim, caralho, velho, não tem o que fazer. Fudeu muito. Tipo, fudeu demais. E aí o Stalin tá assim, desolado, né? Lá, dizem que foi no meio da madrugada e quando ele recebeu a notícia que isso aí aconteceu, tipo, a foto assim... Que é um negócio que não dá pra representar o Stalin desse jeito. Existe uma etiqueta ali pra representação da liderança, então... Aí, né, você tem essa situação que ela, de novo, ela sinaliza que os alemães vão conseguir o que eles querem, né? Só que, ao mesmo tempo, cara, você faz esses cercos e quando o cerco é fechado, falta tropa, falta contingente para poder fechar ele em definitivo. Manter, né? ó. Manter em definitivo. Então, sabe o que acontece? Quando fecha o cerco, os caras desesperam e tentam fugir para leste. E boa parte consegue, antes de fechar 100%. E isso começa a denotar um negócio. O exército alemão está se tornando... Esparso. Super Isso é um problema. E isso é um problema sério. Aí, ó, cara achou. Ah, tá. Stalin aí, puta que pariu. Essa é a foto puta que pariu dele. Né? Então o avanço, ele quando o Guderian consegue concluir esse cerco, né, no final de setembro ali, ele recebe a autorização para voltar para o grupo de exército centro e reiniciar a ofensiva contra Moscou. Só que nesse tempo que ele deixou o centro e foi para o sul para poder fechar esse cerco em Kiev, né, e o Hitler, na verdade, como eu falei com vocês, é considerado o pior erro, né, que o Hitler cometeu por muita gente, né, analisando por uma outra lógica, o que o Hitler quis priorizar com a captura da Ucrânia, em 41 ainda, né, foi o pensamento de que, na cabeça dele, né, de que a guerra duraria mais do que os 6 meses iniciais. E que capturando a Ucrânia e posteriormente o Cáucaso, e que para capturar a Ucrânia precisava de fazer essa conclusão dos combates de captura do Exército Vermelho na Ucrânia, né, seria negar aos russos sua principal fonte de alimento. Né? E posteriormente... Um golpe pesado. Né? E posteriormente negar aos russos sua principal fonte de petróleo. Na linha do tempo, que eu até comentei naquela outra live sobre a FEB lá, outubro de 1941, quando os russos perdem a Ucrânia, perdem a principal fonte de alimento deles, concomitantemente, justamente quando eles assinam o Lend-Lease com os Estados Unidos, o programa Lend-Lease, para a cessão de material de guerra. E o programa Lend-Lease inclui como material de guerra ração. Entendi. Então, calcula-se que já em 1942
cerca de 3 milhões de pessoas na União Soviética foram mantidas vivas graças à comida que vinha dos Estados Unidos. Porque realmente eles perderam a famosa cesta de pão deles, né? Então, os combates no sul, eles são concluídos em 1941, né, com a tomada de Rostov-on-Don, que é uma cidade que fica na foz do rio Don, né, é chamada de porta de entrada do Cáucaso, né, para a região do petróleo. Os soviéticos fazem um contra-ataque que retoma essa cidade, então é um banho de água fria para os alemães no finalzinho do ano. Eles passam o inverno sem Rostov. Lá em cima, no norte, eles capturam a cidade cercam a cidade de Leningrado. A cidade de Leningrado quase morre por inanição. As pessoas comeram papel de parede. Caramba. Não existia mais rato na cidade. Todos foram comidos. Né? Isso sem falar de gato e cachorro também, que todo mundo foi comido. E aí eles são mantidos vivos por uma estrada que ela é construída. Uma estrada que é aberta em cima do gelo do Lago Ladoga no inverno, que o gelo é tão denso que suporta uma estrada, né? Suporta caminhões em cima dela. Então a famosa estrada da vida de Leningrado mantém Leningrado viva nesse inverno, né? Graças ao auxílio, né, logístico desses caminhões que passaram essa comida para dentro da cidade pelo inverno. Leningrado fica cercada até 1944, até janeiro de 44 ela fica cercada. São mais ou menos 900 dias, né, de cerco. E no centro, cara, os alemães, o 4º Exército do Klug, chega às cercanias de Moscou e faz um ataque em pinça novamente, tentam uma pinça sul e uma pinça norte, né? E nessa pinça norte tá lá a 7ª Divisão Panzer, e nessa 7ª Divisão Panzer tá um regimento Panzer que é comandado por um tenente-coronel chamado Hasso von Manteuffel. Esse cara, nas memórias dele, ele conta desse acontecimento que é a ponte de Iacroma, né, que é um último canal que tem que ser atravessado para se dar acesso direto a Moscou pelo norte. Né? E isso já no começo, a porta do inverno, ali comecinho de dezembro, já o frio já pegando sério mesmo no soldado alemão, que não estava preparado para aquele inverno, né? As vestimentas não estavam adequadas, né, para aquele inverno, foi severíssimo também. Eu estou falando do Manteuffel, porque o Manteuffel, ele montou uma ofensiva localizada nesse dia e ele tomou a ponte. Ele cruzou a ponte. Quando ele cruzou a ponte, ele pegou o telefone e ligou pro comando superior dele e falou: tomei a ponte, o caminho está aberto. A resposta dos caras foi o seguinte: recua da ponte. Ué? Não tem ninguém para mandar para você. Não tem ninguém para... Ninguém? Zero? Nós estamos com a porta aberta. Zero. Recua da ponte e destrói a ponte. Entendeu? Mano. Então, isso... Os caras chegaram tão... Isso é porque tem se que destacar isso aí, porque esse é o ponto mais próximo que os alemães chegam de Moscou. O Manteuffel é o cara que, digamos assim, fora algumas patrulhas que chegam mais próximo ainda, que tem aquela famosa frase que os alemães viram as torres do Kremlin de seus binóculos, né? Algumas patrulhas chegaram a fazer isso e ver as torres do Kremlin dos binóculos à distância, né? Mas não é que os alemães chegaram a Moscou e foram parados no pau contra os soviéticos. Os caras chegaram já raspando o fundo da lata, né? Eles chegaram literalmente raspando o fundo da lata, não tinha reserva nenhuma. Eles foram mantidos avançando porque o Hitler falou: é para avançar, é para ir, até onde aguentar. Porque se de repente os caras, se a gente ganha no grito, né? Às vezes ganha no grito. O cara desespera e foge da cidade. Não deu. Não ganhou no grito, não. Logo no dia 6 de dezembro, 6 ou 7 de dezembro, os soviéticos montam a contraofensiva deles, né? E aí você lembra do Richard Zorge, que eu falei que tinha mandado lá a data da Barbarossa, mas que não valia de nada, que o povo não gostava dele? Só que o Zorge, ele fez ele forneceu uma inteligência, né, para os soviéticos que posteriormente deu a ele até o título de herói da União Soviética. Não foi esse negócio de fornecer a data da Barbarossa.
foi o seguinte, o Zorg tinha um amigo, um brother, um peixe, lá no... que era assessor de um alto político japonês, lá em Tóquio, que era parte, assim, ele tinha que fazer reuniões com o alto comando japonês. E nessas reuniões com o alto comando japonês, né, estava se decidindo ali no segundo semestre de 41 qual que era o grande próximo passo do Japão. Seria, digamos, atacar os americanos lá no Pacífico, no Havaí, ou atacar a União Soviética. Era também uma possibilidade. E aí, esse cara falou para o Zorg o seguinte: o alto comando imperial não considera a abertura de hostilidades contra a União Soviética até que Moscou caia. Aí essa informação chegou a Moscou e o Stalin falou o seguinte: então é até que Moscou caia, né? Se Moscou não cair, esses caras não vão invadir por lá. Tira as nossas reservas que estão lá na Sibéria e traz para cá. Foi com essas reservas, as 40 divisões siberianas, as famosas 40 divisões siberianas, que foram transportadas para Moscou, que eles realizaram a contraofensiva de inverno. E aí lá da cercania, né, digamos assim, a poucos quilômetros de Moscou, os alemães foram afastados até 300 quilômetros de Moscou. Nessa contraofensiva, afastou eles a 300 quilômetros de Moscou, né? E o Hitler mandou os caras segurar. Não é para segurar, é para você, não é para ceder terreno, não é para segurar. E assim, foi um negócio tão violento, foi um negócio tão mano a mano, né? Que vitimou tanta gente naquele inverno, naquele negócio absurdo. O cara não podia mijar, ele não podia mijar. Porque se você botasse para fora, congelava. Né? Ah, de frio, você tá falando? Congelava, perdia na hora, né? Então tinha que mijar na calça, um negócio assim. Mano. Ou você arrumava um lugar para mijar que tinha aquecimento, mas não pode tirar para fora, porque você vai perder, você vai ficar eunuco. Nossa, mano. Então os soviéticos, eles literalmente, né, se mataram para poder fazer essa contraofensiva e afastar os caras a 300 quilômetros. A frente alemã afastou, mas numa área ao norte, né? Aí se você conseguir colocar já no primeiro semestre de 42 aí, já é legal. Numa área chamada Rizhev, eles mantiveram um saliente, o saliente de Rizhev. E aí esse saliente de Rizhev, logo na frente de Moscou, os soviéticos tentaram eliminar ele por 2 anos, não conseguiram. Ficou conhecido como o moedor de carne de Rizhev, porque era frequente as tentativas e batia contra os alemães, e morre, e nada resolvia, né? Aí, a situação no inverno de 41 para 42 é essa. A situação os alemães tomaram quase tudo, olha lá, ó, dá aquele zoom in agora, ali no meio. Essa é a contraofensiva, tá vendo? Essa é a contraofensiva que eles tomaram. A parte cinza é a parte que eles tomaram, né? Agora sobe ali, sobe ali ali em cima, onde tem Ninth, onde tem esse paraquedinhas aí. Dá um zoom aí, por gentileza aí. Kaluga, Tula, Smolensk, Vyazma, Rizhev. Tá atrás dos X ali do 9, tá vendo? Mas tá escrito RHV. Tá. Mas é ali, Rizhev. Essa areazinha, tá? Essa areazinha aí, esse saliente, ficou por 2 anos, até 43. Ele ficou aí, nesse ponto aí. E não conseguiu ser eliminado, tá? No primeiro semestre de 42, os alemães estão, enquanto o inverno acaba e o degelo da primavera, que faz o solo virar lama, né? Tem 2 períodos de lama, é a primavera e o outono. Então só dá mesmo para poder guerrear no verão e no inverno. Um porque o solo está seco, o outro porque o solo está congelado. Então eles estão recuperando suas forças para reiniciar a ofensiva, né? Tanto alemães quanto soviéticos, mas aí com uma distinção bem grande. Os alemães já não têm contingente, ímpeto, logística para poder reativar o esforço em toda a linha de frente.
Então Hitler escolhe o sul para poder reativar. Dos três, ele decide o sul. Né? Moscou que espere, Leningrado que aguarde, o sul é o nosso objetivo agora. Então lá no sul é que vai acontecer a famosa Operação Azul. Aí tem Operation Blue, uma coisa assim. Você pode abrir o mapa aí pra gente. Aí essa Operação Azul, ela vai começar em julho, se não me engano, de 42. Julho de 42. E nessa operação aí é que é o máximo da cooperação do eixo, né? Em esforço de guerra é o máximo da cooperação do eixo, porque o avanço no leste vai contar com tropas italianas, húngaras e romenas. Principalmente romenas. Né? Os romenos são muito numerosos. E é um exército russo, um exército italiano, um exército húngaro e 2 exércitos romenos. E o sexto exército alemão e outros, né, também. Aí, Operação Azul. Aí dá aquele zoomzão aí pra gente. Maravilha, maravilha. Agora sobe aí pra área vermelhinha aí, deixa ela. Isso mesmo. Tá, esse é o começo da Operação Azul, tá? Você vê os pontos de partida ali em julho, 2 de julho, o 6º Exército do Paulus, que tá escrito Paulus T, né? Mas não é Paulus T, é Paulus. Né? 6º Exército do Paulus, que é o protagonista desse negócio aí, tá? Que vai ser o protagonista. O 1º do Kleist, né? O 17º do Ruoff, que vai lá para o sul, e o Dumitrescu, que é o 3º Exército Romeno, tá escrito Romanian III. Esses exércitos aí é que vão fazer esse avanço contra a bacia do Donetsk, olha lá, o rio Donetsk, está escrito ali, ó, rio Donetsk, a bacia do rio Donetsk, chegar ali, ó, na cidade de Kalar, que é onde eles atravessam o rio Don, está escrito Don ali em cima, Don River, tá vendo? Don River. E eles atingem as margens do rio Don, você tá vendo que eles estão atingindo as margens do rio Don, e naquela cidadezinha de Serafimovich, tá escrito ali, tá vendo logo embaixo? Tá fora do tá fora da área vermelha. Serafimovich. Os soviéticos vão manter uma área de dominância. Aquela áreazinha que você tá vendo ali, ó, eles vão manter aquela área de dominância ao sul do rio Don, naquela área ali, sul do rio Don. Aquilo é chamado de cabeça de ponte de Serafimovich. Aquilo é muito importante. Então, eles vão fazer esse avanço, passam por Kalar, passam pelo rio Don, aí já pode abrir um mapa da Batalha de Stalingrado, o começo da Batalha de Stalingrado, que aí já é... Você tá vendo Stalingrado ali, né? Stalingrado, ali no meio do rio ali, ó. Tá ali, né? E muita gente diz que Hitler fixou a cabeça dele em Stalingrado, porque Stalingrado é a cidade do Stalin, tem o nome do Stalin, valor de propaganda é excelente, mas esse próprio mapa aqui começa a desmistificar isso. Olha como Stalingrado é um centro nevrálgico de ferrovia. Tá vendo? Ferrovia para norte, sul, leste e oeste. Exato. Chega a Stalingrado. Tá? E os alemães, cara, os alemães são o seguinte, eles não têm petróleo, eles não têm óleo suficiente para se mover por veículo automotor de estrada, né? Veículo de motor de combustão interna. Então os alemães dependem imensamente da ferrovia para se deslocar. E Stalingrado, na verdade, é um grande hub ferroviário. Então, para a logística deles inteira... É perfeito. É o que eles precisam tomar Stalingrado para poder fazer a baldeação desses trens todos aí. Né? Além do que, Stalingrado está localizada na área mais estreita do Don, ali do Volga, na área estreita do rio Volga, que era fácil de passar para o outro lado. O rio dava um estreitamento ali, um rio muito caudaloso, né? Então ele dava um estreitamentozinho ali que era ideal para poder atravessar ele. Então Stalingrado, na verdade, era uma cidade meio que estratégica para ser tomada mesmo. Não é porque tinha o nome do Stalin, mas é porque realmente tinha um valor estratégico pro avanço deles, tá? E aí, nesse ponto aí, o Hitler bifurca as forças dele, Ele manda o 6º Exército invadir, né, Stalingrado e manda o 1º Exército do Kleist descer lá pro Cáucaso, né, e conquistar os poços de petróleo.
Isso aí, cara, vai dar certo até aproximadamente o mês de outubro. No mês de outubro fica aparente assim, meu Deus, vão conseguir. Vão conseguir, porque eles chegam, inclusive, numa das cidades, os alemães chegam numa das cidades. Qual que é a cidade, cara? É Baco? Eu não sei se é Baco. Eles chegam numa das cidades que são polos de refino de petróleo. Só que eles ficam de posse da cidade, tipo, questão de dias, né? Não dá para fazer nada. E logo são expulsos de lá. De novo, eles chegam raspando o fundo do pote. Eles não estão bem das pernas quando eles chegam lá. O Sexto Exército se enterra dentro da cidade, né, e tenta... Foi aí que eu te falei que a Força Aérea Alemã bombardeou Stalingrado e, na verdade, piorou a situação para eles próprios, né, porque transformou a cidade numa fortaleza. E os resistentes alemães lá dentro, os resistentes soviéticos lá dentro simplesmente utilizaram-se da nova configuração de fortaleza, né, dos destroços lá, para poder ir desgastando os alemães dia a dia, né, fazendo uma guerra de fustigamento contra os alemães. Mata um cara aqui, mata um cara ali, né, vai fazendo pequenos ataques, até que o cara se cansa. O psicológico do soldado é bastante atacado. É nesse cenário aí que se passa aquele filme que o pessoal aqui no Brasil adora, que é o Círculo de Fogo, Círculo de Fogo. que destaca aí a carreira do Vassili Zaitsev, né, que não é o maior sniper soviético, ele não é o maior sniper soviético, ele tem destaque nessa ação de Stalingrado aí. Tá? Depois disso ele vira instrutor, né, existem outros caras que mataram mais do que ele, né, mas ele tem uma importância bem grande nessa batalha de Stalingrado aí. Não pelos feitos do filme, porque aquele negócio daquele Major Kennedy lá alemão, aquilo é apócrifo, aquilo é fruto de propaganda, né? Mas ele teve uma lista de abates muito grande e também ele foi o pai da escola de... Ele ensinou o que ele sabia para outros snipers dentro da batalha de Stalingrado, ele melhorou o nível dos outros snipers. Então ele é um cara que tem uma importância muito grande. Né? Não é um negócio tão sensual igual você falar que o cara perseguiu o melhor sniper da Alemanha, blá, 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 que um cara que não existiu, isso é apócrifo, tá? Mas ali em Stalingrado é que a coisa muda de figura. Muda de figura. Primeiro, porque é o seguinte, finalmente entra em destaque grande um sujeito chamado Georgy Zhukov, né? Que vai se tornar... Em Stalingrado, ele se torna o nome, assim como se fosse o campeão do Stalin, né? O maior militar do Stalin, o herói de guerra do Stalin, é o Marechal Zhukov. Então o Zhukov, ele é o cara que vai controlar, mostrar a tal da Operação Urano. Acho que você tem um mapa aí, Operation Uranus, não tem? Operação Urano. E esse mapa da Operação Urano vai mostrar muito bem como que os russos fizeram o cerco ao Sexto Exército em Stalingrado. É bastante importante isso aí, porque realmente assim, é o ponto de virada mesmo, né? Enquanto o pessoal acha, vamos colocar aí alguns pontos importantes da luta na cidade. Existia uma colina na cidade chamada Mamayev, né? E essa colina chamada Mamayev Kurgan, que é colina Mamayev em russo, ela era soviética, os alemães tomaram ela, que era um ponto alto, dominante no meio da cidade. Tomaram ela. Os russos tomaram ela. No dia seguinte, os alemães tomaram ela. E aí depois os soviéticos tomaram ela de novo. Ela trocou de lugar, ela trocou de mão 5 vezes. E trocando de mão 5 vezes, ela meio que se tornou o ponto de inflexão da guerra no leste. Foi ali. Os russos consideram que foi ali que a guerra virou. E é lá que eles construíram aquela estátua. A estátua da deusa da vitória deles lá, né? Com a espada na mão e chamando, conclamando pra batalha. Depois uma quero ver essa estátua. Zona monstruosa, gigantesca. Você não acredita no tamanho da estátua até ver, né? Mas ela... Estátua de onde? Não tem o mapa da Operação Urano? Essa daí? É isso aí. É isso aí. Então, a Operação Urano, como vocês estão vendo aí, ali, ó, Stalingrado, tá vendo? Tá o 6º Exército do Paulus, 4º Exército do Panzer do Roth, né? Então, a Operação Urano, ela toma de proveito ali a cabeça de ponte de Serafimovich, que desemboca ali o 1º e o 5º Exércitos soviéticos
contra o terceiro exército romeno. Eles sabiam que no terceiro exército romeno seria um ponto fraco na linha, porque os romenos não têm tantas armas antitanques assim, né? Então eles caem em cima dos exércitos romenos. Você vê que os pontos de penetração maiores são contra o quarto exército romeno e o terceiro exército romeno. Tá vendo? E aí eles se unem em Calar. Os dois fecham o cerco na cidade de Calar, que fica ali no Rio Don mesmo. E a partir desse ponto, cara, o sexto exército está fechado em Stalingrado. Ele está isolado do resto. O cerco de Stalingrado, o cerco do sexto exército alemão em Stalingrado está montado. Está aí, ó. Né? E aí, inclusive, o Manstein, o Erich von Manstein, que é outro grande, assim, um cara reconhecido assim, como uma das grandes mentes do exército alemão, tenta fazer uma contraofensiva para furar o cerco, quase consegue, mas não consegue. E lá dentro da cidade, né, acontece o drama, vamos dizer, o drama do inverno 42 para 43, que inicialmente, né, a Força Aérea Alemã tenta suprir o sexto exército lá dentro da cidade pelo ar, né, decolando de alguns aeroportos aqui, passando pela área russa e pousando lá dentro. Mas aí os russos, em seguida, eles fazem uma segunda operação muito grande, chamada Operação Pequeno Saturno, que é um círculo maior ainda, um cerco maior ainda. Dessa vez caindo em cima do 8º Exército Italiano, né, que era mais fraco ainda. E aí eles fecham o cerco, fecham um cerco fora do cerco. Fecham um cerco ao cerco. Duas linhas de cerco? Duas linhas de cerco. E aí isso faz com que a distância entre Stalingrado e os aeródromos em controle dos alemães fique maior ainda. E aí isso vai dificultando o suprimento, né? E vai gerando um drama cada vez maior para os soldados lá dentro, né? Porque é o seguinte, você tem que ver, cara, o que isso representa para uma nação, para um governo, para uma ideologia como a nazista. De repente você tem a força mais bem equipada do mundo, que era o Sexto Exército, na época, era o mais reforçado de todos dentro do exército alemão, no mundo inteiro. É considerada a força de batalha mais poderosa do mundo. Está cercada dentro da cidade. E o Hitler não dá ordem para os caras desengajar da cidade e tentar fugir. Ele fala, fica aí. Mantém Posição. E o Paulus era um cara meio borra-bota, né? Acho que inteiramente borra-bota. Pau mandado. E ele obedece, mesmo que os assessores vão sair fora daqui, desobedece o cara. Não pode. Não. E continuou lá. E o inverno entra também, né, pujante. E tem um livro excelente do historiador inglês Anthony Beevor, Stalingrado, o Cerco Fatal, no qual ele relata assim, em diversos detalhes como foram esses meses, né? E que, inclusive, uma das coisas que os soviéticos fizeram foi colocar alto-falantes nas noites de inverno tocando tango. Porra. De sacanagem? Por quê? Pra fuder, mindfuck na cabeça dos alemães, entendeu? Porque o tango é uma música muito melancólica, né? Ah, por causa disso. Pra fazer os caras desesperar, entendeu? Então eles tocavam tango alto durante a noite. Nossa. Né, pra colocar sertanejo, né? Poderia, né? O funk. Aí os caras desistiam. Vambora. Os caras estão pensando agora de aceita. Poderia ter sido pior. Mas isso eu não aguento, não. Passar fome, frio, chega, beleza. Chega! Tchau! Cara, passa um final de semana lá na Zona Leste que você vai ver o tanto de funk que fica tocando o dia inteiro. Aqui lá. Também, cara. Então, os caras resistiram mais uns 2 meses, foi por conta que não existia, né? E era só tango mesmo. Então, alto-falante tango... De tango, tocando pros caras ficar tristes, sentindo falta da mãe, da mulher, essas coisas. Entendeu? Então, esse cerco, os alemães conseguiram resistir até o final de janeiro, porque os soviéticos foram fechando cada vez mais, e eles resistiram até o final de janeiro. Na verdade, a último foco de resistência alemão dentro de Stalingrado se rende no dia 2 de fevereiro.